Estão prontos? Preparados? Então entenda o que Deus, o Senhor, começa a fazer na sua vida, mas antes de você entender completamente, você precisa saber quem você é, porque o Senhor Deus conta com vocês. Vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Me chama a atenção para dar um entendimento a vocês, pessoal, que eu tenho nós, temos, falo nós com o conjunto, grandes obrigações de ensinar certo, não só ensinar. E isso pesa no coração com respeito, que eu digo o temor, sabe? Porque falar, qualquer um fala. Mas a maneira como que a palavra de Deus ela deve ser falada é o que realmente faz a diferença e como que ela realmente faz o efeito na nossa vida. Porque o objetivo do evangelho principal é salvação. Só que existe uma trajetória, pessoal, nessa terra, desde o dia que nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, até o dia da salvação. Todos os dias, desde o dia que aceitamos, devemos permanecer nela e jamais desviar. E é isso que entra como um toque especial, mostrando a importância, o quanto que Deus conta contigo, porque estamos vivendo um tempo, e sem medo de errar, posso lhe dizer, que precisam de pessoas com compromisso com Cristo, com a palavra dele, para serem diferentes desse mundo. E isso se torna desafiador. E o apóstolo Paulo usou a expressão na carta dele a Timóteo, tá? Falando dessa forma, para descrever como que seriam esses dias e o que nós temos que fazer. E é isso que a gente está trazendo aqui. A importância de você realmente ser uma pessoa diferenciada nessa terra. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, diz assim. É um alerta, tá, gente? Não deixa de ser um aviso, uma preparação, um fortalecimento, uma ligação, tudo que é preciso. Diz, sabe, porém, isto, olha só como que está, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu vou te explicar, como eu fiz no culto anterior, importante para a compreensão. Tem traduções bíblicas que dizem assim, nos últimos tempos viriam dias difíceis, outras vão traduzir assim, tempos de provação. Tá? Esse mesmo versículo. O apóstolo Paulo, então, ele escreveu a Timóteo. Na verdade, muitas das suas cartas não era ele que escrevia, ele só citava e alguém escrevia por ele. Muitas dessas cartas foram escritas pelo Lucas, o qual tem um evangelho na Bíblia, que é um discípulo de Paulo. Mas isso aí é só um detalhe que é bom acrescentar para conhecimento. Mas tá aí, ó. Ele estava dizendo a Timóteo, e eu acredito na perfeição de Deus, que ele não disse a Timóteo só, porque a gente está lendo, né, gente? Disse a mim, disse a vocês, certo? E ele estava dizendo que nos últimos dias haveriam dias trabalhosos, haveriam dias de provações, haveriam dias difíceis. Só que aí a gente pega a história de Paulo e a vida de Paulo, e aí as suas cartas foram escritas em prisões. Nós pegamos a vida de Paulo e nós vemos em Paulo uma pessoa que por amor a Cristo foi chicoteado inúmeras vezes. Por amor a Cristo foi apedrejado até quase ser dado como morto. E aí ele vai lá e me escreve, eu falo assim que é mais fácil, ele escreve nesse sentido, tá? Deus usa ele para falar para Timóteo que nos últimos dias seria trabalhoso. Falou assim, um homem que passou por tudo isso, certo? Está dizendo que nos últimos dias vai ser trabalhoso? O que será que vai chegar aí, gente? Aí que a gente vai entendendo que sentido que ele queria dizer. Ele estava sofrendo, padecendo por amor a Cristo. E ele não reclamava disso. A ponto de ele chegar na carta aos Coríntios, capítulo 12, e falar a experiência que ele teve com Deus, quando Deus usou o Espírito Santo para falar com ele, que disse, a minha graça te basta. É ou não é? E é tão gostoso ouvir isso, né, gente? Então, assim, ele estava falando, que ele tinha experiências, ele estava falando, sabe, aqui para Timóteo, algo que ele, na verdade, escreveu em prisão. Mas em qual sentido ele estava dizendo que seriam os dias trabalhosos? Pessoal, por incrível que pareça, quanto mais fácil se torna servir a Deus, mais trabalho você é de ser de Deus. E aí que entra o cuidado que eu quero trazer para vocês. Quanto mais fácil é você servir a Deus, mais
trabalhoso será você ser de Deus. Porque quando você confronta algo que está contra as Escrituras, e você sabe que tem a convicção do que você está dizendo, você acredita naquilo, você está disposto a morrer por aquilo. Mas no momento que você vê o número aumentar, que é positivo ao mesmo tempo, mas também aumenta-se o risco de escândalos e iniquidades também, porque nem todas as pessoas estão abraçando a causa do Evangelho como deveria. Muitos estão usando somente o título que conquistam para alto benefício. E aí entra a nossa posição. De cada um que aqui está, de cada um que esse culto vai chegar. De nós sermos diferentes nesta questão, porque o dia trabalhoso não porque estaremos sendo perseguidos a ponto de sermos apedrejados, mas porque estaremos sendo colocados em pilares e sendo ovacionados como uma pessoa muito especial. Se você quiser derrubar uma pessoa, elogie ela. Se você quiser que essa pessoa se torne uma pessoa muito grandiosa, dê poder para ela, aquele detalhe importante. Então é muito hoje fácil, e às vezes usando até o próprio nome de Cristo. Não estou dizendo que não haverão pessoas do bem, e deve haver, e essas pessoas devem ser vocês. Mas não podem ser de qualquer forma. Então, quando se olha nesse contexto, Paulo não estava dizendo sobre perseguição, de ser chicoteado, isso e aquilo. Pode acontecer um caso ou outro bem específico, mas não é só isso. Ele está falando sobre a facilidade. Que vai vir dias que as pessoas vão querer somente ouvir o que lhe agradam. Que não seja nunca o seu caso. O meu, o nosso, porque esse é o objetivo dessa mensagem. Fazer com que você seja diferente desse mundo, até mesmo dentro do mundo criado dentro do Evangelho. E aí que entra, por que eu afirmo isso? Porque foi o que ele disse. Tá? Não é minha teoria, não. Olha o versículo 2, o que diz aqui? Porque haverá homens amantes do que, gente? De si mesmos. Está escrito aqui, o apóstolo Paulo, que foi usado. Avarentos, pessoal. Apegados àquilo que eles são, o que eles têm. Não abrem mão de si mesmos. Presunçosos. Olha só, olha a outra palavra. Soberbos. Blasfemos. Desobedientes. A pais e mães. Ingratos. Profanos. Sem afeto natural, vou usar a palavra orgânico, só o afeto pago. Quanto mais me der, mais eu sou carinhoso. Quanto mais me oferecer, mais você terá minha atenção. Sabe aquilo? Esse tipo de afeto não é mais orgânico. Ele está falando que haverá nos últimos dias pessoas assim, por isso vai ser trabalhoso. Para eu diagnosticar, olha a palavra bem técnica aí dos doutores, para eu chegar e dar aqui para vocês uma base de quem realmente cada um é, eu posso errar se eu só observar daqui. Eu vou ter que ter uma convivência e observar os frutos, porque Paulo falou que os dias seriam trabalhosos para você se manter fiel, enquanto a facilidade de servir está sendo exposta. Não que a gente vai dificultar, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sempre digo. E acredito muito, o seu crescimento deve vir, prosperar é um dom. Pode tudo isso, contanto que a glória que manifesta através de tudo isso seja de quem? De Deus, e deve ser visível, deve ser palpável. As pessoas devem entender que Deus é real e tudo aconteceu devido a Ele. Aí ele continua, afeto natural, né? Que eu estou pegando aqui só a base, né? Afeto natural, irreconciliáveis, olha lá, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, que são prazeres, do que amigos de Deus, tendo a aparência, tá? Exterior de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí diz a Bíblia, não é o pastor Vitor que está dizendo, é a Bíblia, destes, afasta-te. Quem está entendendo, diga amém. Jesus nos ajuda a viver isso.
Os dias trabalhosos não vão ser porque você vai falar de Jesus e as pessoas vão apontar o dedo na sua cara. Vai ser porque vão criar um Jesus que não é bíblico e muitos vão aplaudir e que até aprova erro. E você vai ter que ter trabalho para provar que o Cristo que você serve é o mesmo que Deus enviou ao mundo e morreu e ressuscitou por você. Esse é o trabalho de nós não nos contaminarmos com toda essa lista. Nós não nos tornarmos pessoas que nos vendemos à mercê de um cargo, à mercê de uma posição, à mercê da ética diante de alguém, de um aplauso por causa de alguém, que não vamos criar nada que não seja verdade para que aconteça, não podemos entrar nisso. E o nicho disso, pessoal, está aumentando de querer aparecer sem Cristo ser Senhor. Não está sendo mais orgânico, né? Eu vi um desses que são chamados influencers hoje da vida, dizendo assim, você quer ganhar views? Porque a gente está muito nessa questão, porque a gente está na rede social, então a gente tem que aprender o certo e o errado. Você quer ganhar views? Então você faz o seguinte, ó, você finge que está conversando com alguém, como se você estivesse num podcast, e as pessoas, quem conhece sabe o que eu estou dizendo, né? Um programa, como se fosse de apresentação. Então você simplesmente olha para a parede como se estivesse olhando para alguém e finge que está conversando com alguém, entrevistando. Aí você grava e vai ter um monte de gente que vai dar like, vai gostar, vai te ver, vai te admirar. Só que não é verdade. Só que você pode falar até de Jesus. Sabe? E as pessoas, elas estão usando Cristo para merchan próprio. Não que, pessoal, não quero apontar, não é nenhum justiceiro aqui em cima, não. Mas a palavra de Deus que está me ensinando que nos últimos dias isso aumentaria. E vocês serão diferentes. Esse é o foco. Os dias trabalhosos não é porque vai vir um César dizendo, quero a sua cabeça. Não sei se vocês estão sabendo, mas hoje, sem dar nomes, grandes emissoras querem colocar o evangelho como um dos maiores programas evangelísticos, não são. Um dos maiores programas, tudo bem, não sou contra, não é isso. Mas dá para entender que enquanto está dando lucro, está sendo usado, e esse lucro está corrompendo a cabeça de quem está sendo usado? E é isso que você não pode deixar acontecer. Vamos chegar em evidência, porque Deus precisa ser anunciado. Mas não podemos estar nesse grupo. Deus conta com você para você ser diferente. Isso é um fato, não estou supondo. Você tem que ser diferente. Se a vizinha do seu lado frequenta uma congregação, qualquer uma que seja, não estou falando nomes, todas se pregam a Cristo abençoadas, e ela dá mau testemunho, você vai dar bom testemunho, sabe por quê? Porque você é diferente. Porque você é como Timóteo. Paulo escreveu a Timóteo para Timóteo ser diferente, não se contaminar com o que viria. Só que ele estava dizendo no século nenhum ainda, seria o século 1, chegaria ao século 1, e ele estava dizendo para Timóteo nos últimos dias. E quais são esses últimos dias? Quem crê que a vinda de Jesus está perto? Então somos nós, né, pessoal? Agora vai nossa decisão, sabe, de fazer a coisa certa. Os tempos estão passando e as pessoas elas estão deixando de seguir a direção de Deus e seguindo o que elas querem. Mais ou menos assim, só para vocês entenderem, sem exagero. Parte humana, a gente é ser humano, a gente sabe também. Uma pessoa, por exemplo, antes de pedir a Deus uma direção, clamar a Deus o que Ele quer que Ele faça, aquela coisa toda, simplesmente segue uma direção pessoal porque está infeliz. Simples, um casamento. Se eu estou achando que eu posso simplesmente ter uma nova relação só porque eu estou infeliz na minha atual, então eu vou tomar essa atitude. Às vezes eu consulto até um pastor que pode falar e dizer, tudo bem, mas e Deus? O que Ele falou para fazer? O que Ele está mostrando para fazer? Aí que está. Nem todos estão querendo ouvi-lo, então eles estão seguindo o seu próprio eu. Esse próprio eu é o problema. Se você quer ser o que realmente está aqui escrito, gente, tem que realmente viver o que está escrito. Porque vai nos últimos dias aumentar essa situação de pessoas agindo por conta própria. E o pior disso é colocando como se Deus estivesse dirigindo. Isso é normal. Paulo avisou. Só que nós seremos diferentes. Diferentes que na verdade é o certo. Precisamos tomar essa atitude. Timóteo, nos últimos dias haverão provas. O homem que escreveu isso era açoitado por amor a Cristo. Nossa, será que vai ser pior do que Paulo? Pelo contrário. Será muito melhor, e esse é o problema. Alguém aqui foi barrado para vir na igreja hoje? No meio da rua alguém disse, você não vai para a igreja. Nós criamos esse tipo de coisa na nossa cabeça. O diabo ele não quer que ninguém venha mesmo, isso é normal. Nós já somos adultos suficientes para saber que ele não presta e ele está derrotado em nome de Jesus.
Mas e o nosso ego? Foi derrotado? Mas e o nosso orgulho? Está de pé ainda? Porque do que adianta eu simplesmente dizer, diabo, eu te repreendo em nome de Jesus, e depois saio dessa oração dizendo, eu sou demais. Perdi também a minha consciência, perdi o foco, dá para entender isso? Pessoal, repita a frase que eu usei no culto anterior para vocês. Deus conta com você. Que você seja diferente desse grupo de pessoas, porque Ele precisa de pessoas assim. Que não importa o quanto cresçam, porque é um tempo de crescimento, gente. É um tempo de evidência. É um tempo das coisas fluírem. Precisa acontecer assim. Eu acredito muito nisso, porque se não ganharmos evidência, as pessoas não nos levarão a sério. Todos que ganham evidência são notados. Mas nem todos que são notados têm evidência diante de Deus. Essa é a verdade. Só que quando você ganha evidência e é notado e Deus é visto, é outra história, não é? Esse é o foco. Quando as pessoas virem o seu crescimento, quando as pessoas virem quem você vai se tornar, quando as pessoas virem quando você chegar aonde Deus projetou, elas podem não entender. E esse deve ser o foco, não entender, porque foi Deus quem te colocou e quando Deus age é milagre. E é isso que importa. Só que quando eu olho para esse versículo, que assim mexeu comigo e passo para vocês, nos últimos dias serão trabalhosos em qual sentido? Não, vai ter que trabalhar muito, fazer muito isso e aquilo. Gente, hoje uma mensagem. Fala por experiência pessoal. Que você posta de 1 minuto e meio até menos. Ela alcança milhões de pessoas em questões de horas. Então não é trabalhoso evangelizar. Trabalhoso é você não deixar que isso suba a sua cabeça. E mexa com o seu ego, porque assim como você pode levantar pessoas com uma mensagem, com o seu testemunho fora do que você é daquela mensagem, pode roubar milhões também. Então não pode. Você precisa se manter íntegro naquilo que nós chamamos de palavra viva, santidade. Porque assim Deus vai te colocar no topo, não para que você seja ovacionado, mas para que todos saibam quem te colocou lá. É assim que precisa ser, sem exagero. Hoje nós vemos, por favor, é só uma questão de atualidade, gente. É uma questão de atualidade. Nós vemos pessoas muito famosas se tornando cristãs. E glória a Deus, tem que se tornar tantos famosos quanto os desconhecidos. Só que, quando você vê alguém que se tornou cristão dizendo aleluia no final de semana e no meio da quarta-feira jogando futebol, xingando, o que você diz? É normal? É normal uma coisa dessa? Mas está se tornando normal. E o pior é que está sendo aceito na cabeça das pessoas. Só que olhando para a Bíblia, ela está me dizendo assim, ó, destes, se afaste. Mas pastor, não é sobre tratá-los mal. Dá para entender? É sobre você não usá-los de modelo. É sobre eu não usar eles de modelo. É sobre olhar para a Bíblia e falar, calma aí, vamos ver o que Paulo se tornou. Não é à toa que ele disse, sede depois meus imitadores como eu sou de Cristo. E olhar para ele e falar assim, mesmo ele apanhando, à meia-noite ele louvava a Deus numa prisão. É sobre esse tipo de pessoas que nós temos que nos tornar e olhar. É nisso que a gente tem que se apegar, pessoal, porque o mundo, o evangelho crescendo, mas está diminuindo ainda mais. Não que tenha passado por reformas, como dizem, mas quanto mais o mundo ele se abre ao conhecimento do evangelho, mais usam o evangelho para comércio e menos para salvação. Porque é muito melhor eu atraí-los para estar do que atraí-los para salvar. Então a gente tem que ser diferente. Sem mexer, sem ferir, não precisa ferir água de ninguém, não. Só mostrar as escrituras que salva. Vocês estão prontos para o crescimento que vai chegar? Porque essa é uma preparação. Eu falei no comecinho aqui, antes da mensagem iniciar. Deus só começa a preparar quem Ele sabe que aguenta. Porque não faria Ele começar a preparar você se você parasse no meio do caminho. Alguns até pararam, viu? Por causa justamente disso. Porque começaram a ver que precisavam ser santos. Precisavam realmente ser honestos. Precisavam ser homens de uma só mulher, mulheres de um só homem. Sabe aquela coisa toda? Aí viu que o prazer traz algum benefício e aquilo tudo. Isso sempre existiu. Só que a Bíblia diz que nos últimos dias isso aumentaria. Esse é o problema. Aumentaria. A conversão genuína, a conversão pura está diminuindo, se você observar. No geral, tá, gente? Estou falando de um patamar mundial. Está diminuindo. A conversão genuína, sabe aquela conversão genuína? Sabe qual que é a conversão pura? Mudança.
A conversão pura é mudança. A gente não conhece a árvore pelo que ela não fala. Nós conhecemos pelo fruto, certo? Então eu dizer, eu sou cristão, posso dizer para todo mundo, mas as práticas que eu possuo comprovarão se eu sou ou não. E o que muda as pessoas? Encher linguiça, né? O Fernando fala assim, ou realmente viver a palavra? Porque falar bonito a gente até aprende, mas viver plenitude de Deus é o que realmente faz a diferença. E nisso eu posso dizer, igreja amada do Senhor, Deus conta com vocês para isso. Vocês podem sair sempre por aquela porta e viver uma vida como vocês bem entender, mas vocês podem sair e viver a vida que Jesus preparou para vocês. É isso que eu preciso, é nisso que a gente está se apegando. O apóstolo Paulo então deu essa lista para Timóteo, tem uma lista aqui, que eu não citei como eu citei no último culto, que quero falar outro detalhe importante para não ser longo, que é onde que me chamou a atenção demais, num versículo tão conhecido, uma passagem tão conhecida a nós, mas me chamou a atenção demais. Eu vou dizer para vocês, hein, gente, pode preparar aí, porque realmente é profundo o que Deus quer falar com você e você vai entender aonde Ele quer te colocar. Então Ele está te mostrando de forma assim, ó, eu vou te colocar. Você está entendendo? Eu vou te pôr lá. Como eu prometi para você. Só que quando você estiver lá, você não vai ser nenhum desse grupo aqui. Porque vai ter muita gente desse grupo aqui. Vai ter muita gente se vendendo. Mas na frente das câmeras, no geral, falo câmeras não aqui só diante de uma câmera, tá, gente? Mas na frente das câmeras, dos olhos das pessoas, elas vão ter uma aparência, mas fora dessas câmeras elas são outras. E você vai ser o mesmo na frente e fora. Eu vou te colocar lá e vou provar isso na Bíblia como inspiração divina para vocês. Mateus capítulo 5. Aí é uma questão até de resposta de oração de alguns de vocês. Falo alguns porque pode ser o seu pedido, a sua resposta e tal, né? Mas isso mexe com a gente porque mostra como que Deus ele é presente. Ele conhece o nosso antes, conhece o nosso presente e conhece o nosso porvir. Sabe que nós temos estrutura para nos mantermos íntegros, fiéis às palavras que estão nesse livro. As informações sempre chegaram, mas não como estão chegando. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês vão brilhar. Estou dizendo como um fato. Porém, não se esqueçam que neste brilho, quem vai aparecer não é você. É Cristo. Vós sois a luz do mundo. Quem crê que o Evangelho, a palavra de Jesus é a verdade? Isso aqui não foi dito por um momento só, isso aqui é para a vida. Ele mesmo se auto-intitula, eu sou a luz do mundo, e vós sois a luz do mundo. Então vocês, quando brilham, sou eu. Se ele é luz, ele me fez luz, então, na verdade, eu sou a lâmpada, mas o que liga ela é ele. Sem ele, não ligo, né? Não se pode esconder, olha só que bonito, gente, mesmo sendo conhecido, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, porque ela está edificada, certo? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, do cesto. Traduziria hoje, fica mais fácil, da mesa. Mas no velador, no teto. E dá luz a todos que estão na casa. Olha o versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Deus não quer que a sua luz resplandeça diante dele, porque ele já sabe que você brilha. Ele quer que ela resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E façam o que na sequência, povo de Deus? E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você vai brilhar, mas a glória vai ser de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Como que eu faço isso? Você não vai estar naquele grupo de Timóteo, que Paulo disse. Você não vai estar, é uma escolha sua. Posso estar? Pode. Pode. Pessoal, a liberdade cada um de escolha vai ter. Mas precisa? Não. Eu quero ser o que Deus projetou que eu fosse, porque esse é o caminho. Jesus é a verdade, Ele é a vida, Ele me deixou tudo isso para que eu chegue até Ele. Então assim, Ele diz, não se coloca uma cidade edificada sobre o monte. Mas concordam que uma cidade não nasce edificada?
Concorda que uma cidade precisa ser edificada para que então ela seja aparente? E é o que eu falei no culto anterior e falo para você, isso para estender para onde for. Chegou um tempo que eu afirmo sobre as Escrituras. Chegou um tempo que Deus, o Senhor, colocou vocês, nos colocou você debaixo do alqueire, não porque Ele queria fazer você ficar apagado, mas porque Ele precisava que você fosse preparado e se acendesse. Então há um tempo de preparação que nós somos colocados debaixo da mesa. Eu chamo esse tempo de anonimato. Aquele tempo que Deus coloca você aonde ninguém vai te ver ou vai ver pouco. Talvez nem vão lembrar. Aquele tempo que nem vão lembrar, talvez, de você. E se lembrar vai ser só alguns. Mas necessário foi, sabe por quê? Porque esse tempo, enquanto você não brilha, Ele te prepara. É o tempo que as coisas estão acontecendo quando ninguém está vendo, que é Ele que está moldando. Te dando a estrutura para entender que você não pode ser como todo mundo está se tornando. Não todo mundo, no modo geral, mas com uma boa parte está se tornando. Falando do Senhor, mas com mau testemunho de quem realmente Cristo é. Com aparência de piedade, mas na verdade não tem nada de piedade, é ímpio. Então, no momento que estamos no alqueire, não é porque nós não temos condição, é porque Ele prepara, porque Ele diz, quando você brilha, não se deixa debaixo do alqueire, está na hora de te colocar no velador. Então começa o mover do Senhor sobre a sua vida de uma forma muito simples e direta, para vocês entenderem. Ele está tirando você do anonimato, tirando você do alqueire, porque Ele te preparou, e agora Ele vai te começar a colocar no velador, e todos que estão na casa vão começar a ver. Só que a glória não vai ser sua. Não pense que você se tornou uma pessoa mais especial. Você sempre foi. Mas é a glória dele que começa a ser transmitida e as pessoas começam a enxergar. Porque você foi preparado quando ninguém estava vendo para ser exposto para todos verem ele. Agora eu não sei se você acredita, mas eu estou dizendo para quem acredita. Deus está tirando você do anonimato do que você estava porque você ficou pronto e vai te colocar no velador, porque lá é o lugar de quem brilha. Só que o brilho que vai brilhar, já sabe, né? É Cristo. São as pessoas que vão ver a salvação. E quando você estiver lá em cima, e Ele vai te colocar, não se esqueça que aquele grupo, você vai se distanciar e você vai ser diferente. Porque tentações vão vir, sempre vem. Como aconteceu com Daniel quando ele estava na Babilônia, e a tentação de o manjar foi dado para todos, não foi, gente? Mas ele colocou no coração dele não se contaminar. E Daniel foi mais excelente do que todos que estavam ali. Ele colocou no coração, então ele está lhe dizendo de forma clara, você foi preparado. Eu te coloquei debaixo do alqueire porque eu estava te preparando, você não podia ser visto. Só eu te via. Agora eu estou tirando você debaixo do alqueire e estou te colocando no velador, porque você vai iluminar e todos vão ver a glória de Deus. É difícil de entender? Por isso que primeiro você tem que entender que você não pode ser como aqueles que vendem a vida fácil. Não é que simplesmente não pode crescer. Ele está dizendo que você vai aparecer, só que não pode ser do jeito errado, porque Ele te colocou do jeito certo. Essa é a verdade, as pessoas precisam compreender isso, gente. Porque elas se vendem, é fácil. Os comichões estão aí. Paulo falou sobre isso, que muitos seriam atraídos pelos comichões. Sabe aquela coceirinha no ouvido? Quando você mais coça, mais gostosa é? Só que se machuca depois. Ou seja, é atraído pelo que quer ouvir. Não é pelo que quer ouvir, é pelo que ele quer falar. Essa é a verdade aonde molda quem a gente é. E é isso que ele está preparando a igreja dele. E é isso que a gente vai viver. Então acabou o alqueire para você. Está na hora de ele te colocar no velador. Não porque você não era capaz, mas é porque ele preparava. Enquanto não for a luz dele, por que ele me colocaria lá em cima se a glória não é dele? Agora a glória vai ser dele completa. Ele edifica uma cidade e não põe sobre o monte. Ele edifica uma cidade para ser de fácil acesso, visível, que tenha prazer de as pessoas estarem, de elas andarem, de elas entrarem, de elas saírem, de elas quererem voltar. Porque não tem coisa melhor, né, gente? Do que ter a saudade da onde a gente sempre quer estar. É igual quando a gente vai viajar, não é verdade? Não sei se acontece com vocês, mas comigo sim. Às vezes viajar é gostoso. Vou falar que às vezes é gostoso. Você tira umas férias, aquela coisa toda. Mas quem que já teve a sensação que é melhor quando você está chegando e volta para casa? Você dormiu no hotel 5 estrelas, aquela cama top de linha. Mas você fala assim, nada como o meu cheiro, a minha caminha, né?
O meu nheco-nheco, né, gente? Que às vezes a cama faz barulho, que é do seu peso já acostumado, mas é seu. Eu, pelo menos, gosto disso. Agora, quem vive em hotel, não sei. Pode ser que tenha um costume diferente. Mas o prazer de voltar é muito melhor do que o prazer de ir. E é muito bom. Mas voltar é uma coisa boa. Chegar em casa, poder abraçar sua família, aquela coisa toda, né? É isso. Agora, vamos brilhar? Vamos não?